A paz esteja com todos. Diaconisa Tatiana, dando início ao nosso devocional Café com Oração. Vencendo os obstáculos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Há muitos cristãos que esquecem que a vida cristã não é um pleno mar de rosas. Ela não é só bonança. Aliás, até as rosas têm espinhos. Nenhum atleta que se preze ignora os obstáculos que tem que superar para conquistar um prêmio. E nós, como atletas da equipe de Cristo que somos, temos que estar cientes disso também. Portanto, meus irmãos, é importante aprendermos pelo menos 4 verdades que nos ajudarão a superar os desafios. Seguir a Cristo não nos isenta de problemas. Bem diferente do que muita gente ensina por aí, ser cristão não é viver sem problemas. Jesus não disse que evitaria que passássemos por adversidades. Muito pelo contrário, ele afirmou: no mundo vocês vão sofrer. João 16:33. Escrevendo aos crentes em Corinto, o apóstolo Paulo afirma a mesma coisa. Muitas vezes ficamos aflitos. 2 Coríntios 4:8. Mas Jesus, assim, nos falou que nós tivéssemos o bom ânimo. E Paulo também não parou por aí. Ele apresenta a possibilidade de vitória, mesmo em meio aos problemas. Somos vitoriosos, meus irmãos, apesar dos problemas. Na passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz que muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Em João 16:33, Jesus ainda diz: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras palavras, por estarmos no mundo, estamos sujeitos a enfrentar problemas. Mas esses não são poderosos o suficiente para fazer com que sejamos derrotados, porque Jesus os venceu e está conosco para nos ajudar a vencê-los. É por isso que a Bíblia diz: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Note que o texto que citamos não diz que temos a vitória completa sobre essas situações, mas em todas estas situações, ou seja, somos vencedores mesmo quando parecemos não ter saída, devido aos muitos problemas que surgem à nossa frente. O grande vencedor não é aquele que tem os problemas retirados da sua vida, mas aquele que não é vencido por eles. Esse é um dos motivos porque a Bíblia chama o cristão em Cristo mais do que vencedor. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ele o livrou na cova dos leões. Deus também não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo ardente, mas ele os livrou na fornalha. Da mesma forma, meus amados irmãos, Deus nem sempre nos livra da tribulação, mas com certeza nos livrará na tribulação. Eis a diferença do Deus que nós servimos. Ele tem propósito em todas as coisas. Os obstáculos servem para o crescimento. Como atleta, esses obstáculos vão servir para o seu crescimento espiritual. A palavra de Deus diz: e também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração.
por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você entendeu? Quando estamos em Cristo, as tribulações nos tornam mais pacientes, prudentes e amorosos. Os obstáculos devem nos levar, meus irmãos, a buscar mais e mais a Deus, para que com isso crescemos espiritualmente. E assim com Deus podemos dizer, como o salmista, pois contigo desbarato exércitos e com meu Deus salto muralhas. Salmos 18, 29. Diante das tribulações, devemos entender que elas não são enviadas por Deus para que possamos ficar aflitos, derrotados, tristes. Diante delas nós temos que se alegrar, isso mesmo, se alegrar na hora do sofrimento, se alegrar na hora da dor, porque nesses momentos nós ganhamos experiência. Claro que quando nós estamos sendo testados, ninguém gosta de passar pela prova, mas é neste momento que nós aprendemos a lição. Por isso nós temos que ficar atentos. O que o Espírito Santo quer nos ensinar? Todas as coisas Deus faz com propósito. Então pergunte para Deus se você está passando por uma prova. Pergunte para Deus qual o propósito. Se você ainda não conseguiu contemplar, pergunte para Ele. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Então me fortalece, ó Pai, para mim poder passar por isso. Aprenda a dar graças a Deus na possibilidade dos sofrimentos. Isso não é amar o sofrimento, meus irmãos. Precisamos entender. O sofrimento não deve ser visto como ideal. Na vida ideal, no céu, não haverá sofrimento. A Bíblia afirma que devemos sempre evitar o sofrimento, mas se ele assim mesmo vir, precisamos aprender a vê-lo, não como a inevitável concretização de uma desgraça completa, mas sim como uma oportunidade de amadurecimento espiritual e a exaltação a Deus, o louvor a Deus e a glória a Deus por Ele nos ajudar a vencer as lutas. Como e por que exaltar no sofrimento? Porque sabemos que esse sofrimento não foi fruto de nossos atos, é algo inevitável. Podemos ter certeza que, de alguma forma, ele servirá como uma oportunidade para aprendermos mais de Deus. Foi no sofrimento que grandes homens de Deus vivenciaram experiências extraordinárias com Ele. Jó é um dos grandes exemplos. O sofrimento pode ser a etapa que antecede a chegada de uma grande bênção. Entender que as tribulações que experimentamos nos capacitam para ajudar outras pessoas em sofrimento. E o que ensinam as Sagradas Escrituras? Em 2 Coríntios 1, versículos 13 e 4. Louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus que todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Confiar que Deus está ao nosso lado. Como afirma o texto que acabamos de citar, devemos nos conscientizar que Deus não está distante. Não importa quão dolorosa seja a experiência que vivenciamos, Ele é amor e tem consolações tremendas para nos conceder. O Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, e Ele se importa conosco. Nós já afirmamos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, por meio de Cristo, temos forças para superar os problemas, ao invés de sermos vencidos por eles. Jesus disse certa vez: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. Isso significa
que só quem tem comunhão com Cristo pode vencer as adversidades. Jesus ainda enfatizou: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. João 15:6. Nosso Senhor deixou mais do que claro que não dá para vencer os problemas sem Ele. Tentar vencer, meus irmãos, sem a ajuda de Cristo é pura perda de tempo. Seria tão insensato quanto querer enxugar gelo durante o dia no deserto do Ceará. Somente na medida em que permanecemos em Cristo Jesus, como nosso Senhor, é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Como você tem encarado os seus problemas? Tem buscado forças em Cristo? Tem se fortalecido na palavra de Deus? Nos momentos de adoração, na oração e na comunhão com os seus irmãos na fé? Lembre-se, os obstáculos existem para serem superados. Deus está com você para ajudá-lo. Sem buscar a Cristo, você não vencerá. Porém, nele você já é mais do que vencedor, aleluia. Nada, mas nada mesmo, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus, que é o nosso Senhor. E por meio dele, por ele, nós podemos ser mais do que vencedores. Então lembre-se, Deus é contigo, Deus é fiel, Ele não falha em nenhuma das suas promessas. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa estar fortalecendo a tua vida neste momento. Minha oração intercessora por todos os irmãos é que o Espírito Santo te dê a clareza se você está passando pelo fogo, pela prova, e está difícil, mas que o Espírito Santo te fortaleça nesse exato momento com o seu bálsamo, derramando sobre a sua vida uma unção de renovo, de restauração, fortalecendo as suas forças físicas, emocionais, espirituais, te dando clareza, te dando entendimento sobre todas as coisas, porque sabemos que por Ele e com Ele nós somos mais que vencedores. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos, dando consolo, dando amor, a misericórdia, envolvendo nos seus braços poderosos e nos suprindo com o seu amor. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.